Vamos falar do brasileiro que atravessou fronteiras para lutar nesse conflito distante da guerra lá na Ucrânia. Ele desapareceu agora, infelizmente não deixou sinais nenhum. O Igor Aguiar Amazonas, ele estudava direito aqui na USP, em São Paulo, estava levando uma vida bacana, um cara inteligentíssimo, passou muito bem no vestibular. Sabe que a USP é uma das melhores universidades do mundo, né? Aqui no Brasil ele é sucesso, mas é na América Latina inteira, ele é conhecido no mundo inteiro. Então, quem faz um curso de Direito na USP, poxa, ele já tem meio caminho andado. Aí, de uma hora para outra, ele disse que ele estava se sentindo assim angustiado, porque ele já estava fazendo Direito porque ele queria combater as injustiças do mundo. Ele tem uma ideologia de vida diferente. Ele queria Direito justamente por isso. Ele pensava, vou ser advogado do bem, advogado para proteger os mais fracos e tal. E quando estourou essa guerra na Ucrânia, ele comprou essa ideia de que a Ucrânia realmente é a parte frágil, é a vítima da história e de que os russos estão sacaneando os ucranianos. E ele diz, olha, a Ucrânia está precisando de força, eu vou lá para lutar essa guerra. Também estava precisando do dinheiro, mas ele tinha esse discurso de ir lá para ajudar. O jovem completou, inclusive, 23 anos ali no fronte. Ele estava entre os soldados, com o fuzil na mão, enquanto ele completava mais um ano de vida. E desde o começo desse mês, a família está angustiada porque ele não dá mais sinal, não responde e eles acham que ele foi morto nessa guerra, infelizmente. A família decidiu dar essa entrevista aqui para a gente para cobrar das nossas autoridades pelo menos uma informação, uma pressão em cima do governo ucraniano por respostas. Vamos ver? De capacete, farda e com a arma em mãos, Igor posa para a foto no último treinamento militar antes de seguir para o fronte da guerra. O brasileiro estava confiante, dizia estar pronto para fazer o que tanto queria, mudar o mundo. A coragem, a generosidade e o senso profundo de justiça sempre chamaram a atenção do estudante de Direito da USP, Igor de Aguiar Amazonas, de 23 anos. Segundo os amigos, ele não conseguia ser indiferente à dor. Por isso, decidiu embarcar numa missão desafiadora e perigosa. Lutar ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Um conflito que já se arrasta há anos. O jovem sabia que corria riscos e, mesmo assim, foi. Igor deixou o Brasil para se juntar às forças ucranianas. No dia 4 de abril deste ano, parou de responder às mensagens da família. Por telefone, eu consegui falar com a mãe do Igor, do estudante de Direito aqui da USP. Ela está muito abalada e disse que não gostaria de dar entrevista assim diante da câmera. E ela usou a seguinte frase: toda vez que eu falo sobre o assunto é como se uma ferida se abrisse, mas destacou as qualidades do filho, que sempre foi muito generoso, dedicado, inteligente e sempre lutou por justiça. E aí eu perguntei se ela tinha alguma informação, alguma resposta sobre o paradeiro do filho. E ela disse que não está aguardando só uma providência das autoridades brasileiras, está conversando com as autoridades estrangeiras, inclusive com o consulado ucraniano. A família, que mora em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, tem buscado também informações com brasileiros que estavam na região. Igor é estudante de Direito da USP, integra o Nexo Governamental 11 de Agosto, projeto que conecta alunos da universidade ao setor público. O Grêmio Estudantil publicou uma nota de pesar lamentando a morte do jovem. Manifestamos solidariedade irrestrita à família e os amigos. A USP não quis comentar sobre o assunto. Nos primeiros dias no combate, Igor era ativo na internet. Chegou a conversar com colegas do grupo. Compartilhava a rotina em meio à guerra. De repente, parou de responder. Amigos pensavam que era pelo risco de rastreamento. Autoridades ucranianas informaram ao Itamaraty que o jovem é considerado desaparecido em combate. O termo desaparecido em combate é usado quando uma pessoa some durante uma ação de guerra e não há confirmação se morreu, foi capturada ou conseguiu deixar a área. O Itamaraty disse que a Embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia, mantém contato com a família e presta assistência consular.
Destacou ainda que, em casos como este, orienta os familiares sobre os procedimentos necessários junto ao governo ucraniano. Na página oficial, o Ministério das Relações Exteriores alerta para os riscos do alistamento voluntário em guerras no exterior. O órgão destaca o aumento no número de brasileiros mortos nesses conflitos e reforça que a assistência consular pode ser limitada, dependendo dos contratos assinados com forças estrangeiras. Também não há obrigação do governo brasileiro de custear o retorno ao país. O balanço geral já mostrou o drama de brasileiros que vão lutar na guerra da Ucrânia. Em janeiro deste ano, Felipe foi atingido por um drone no campo de batalha. Gabriel era cobrador de ônibus no Brasil quando decidiu, sem avisar ninguém, ir para a Ucrânia ser voluntário para combater os ataques russos ao país. E morreu às vésperas do aniversário de 22 anos em combate. Murilo foi outro brasileiro que viajou para a Ucrânia como voluntário e tinha 26 anos. Morreu durante um bombardeio russo. Igor foi aprovado 2 vezes na USP. Primeiro em administração, onde chegou a ser presidente do centro acadêmico. Depois decidiu mudar de rumo. Prestou vestibular novamente e passou em direito. Antes de viajar, Igor disse aos amigos que queria lutar para se tornar um ser humano melhor. Os colegas não têm dúvidas da grandeza do coração dele. Será que não é uma ingenuidade muito grande imaginar que você vai se tornar um ser humano melhor participando de uma guerra? Olha, Passaia, é difícil, né? A gente vê muita nobreza na vontade dele, né? No desejo dele. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha ignorado os riscos, né? Estamos falando de uma guerra, Passaia. E guerra não é brincadeira, né, Passaia? Ainda mais para quem não tem treinamento, né? Exatamente, né? Não dá para pegar na veneta e vou lá para a guerra porque o risco é enorme, né?